Imagine o Brasil antes de Cabral, antes das caravelas. Quem estava aqui? Era um Brasil indígena, habitado por uma incrível variedade de povos. Esses grupos, presentes há milhares de anos, muito antes de 1500, ocuparam cada canto desse país, do litoral às matas fechadas da Amazônia, do Cerrado aos Pampas. Deixaram marcas profundas na paisagem, nos rios, nas montanhas e, claro, na nossa história. A diversidade cultural e a riqueza ambiental que a gente vê hoje, muito disso veio deles. Eles se espalharam por todo o território, se adaptando ao calor do Nordeste, às chuvas da Amazônia, ao frio do Sul. Desenvolveram modos de vida únicos, vivendo em harmonia com a natureza. Imagine suas aldeias, suas roças, seus caminhos cruzando o país. Uma história milenar, cheia de migrações, conflitos e também alianças. A ocupação indígena não foi parada no tempo. Foi um processo dinâmico de adaptação e transformação. Entender essa história é essencial para entender o Brasil de hoje. A diversidade cultural e linguística dos povos indígenas era de impressionar. Centenas de grupos étnicos, cada um com sua própria identidade. Era como um grande carnaval, um verdadeiro mosaico de culturas. Imagine só, cada tribo com suas tradições, suas línguas, seus costumes. Uma riqueza que nasceu da longa história de ocupação e da convivência com a natureza. As línguas indígenas, tão diferentes entre si, mostram a complexidade da comunicação entre esses povos. A variedade de dialetos, a riqueza do vocabulário. Era um conhecimento profundo sobre a flora, a fauna, as estrelas. Cada grupo tinha seu próprio jeito de se organizar, suas crenças, seus rituais, sua arte. Pense na música, na dança, nas histórias contadas ao redor da fogueira, no colorido das penas. Era um patrimônio cultural inestimável, passado de pai para filho, de geração em geração, como um tesouro precioso. As moradias indígenas, bem diferentes dos nossos prédios e apartamentos, mostravam o respeito e a conexão profunda desses povos com a natureza. Usando o que a terra oferecia, madeira, palha, barro, eles construíam casas sustentáveis, totalmente integradas à paisagem, como se fizessem parte dela. As aldeias, geralmente perto de rios, lagos ou igarapés, eram organizadas em círculos ou em linhas. As ocas, grandes casas comunitárias, abrigavam várias famílias. Eram construídas com madeira e cobertas com palha. Simples, mas cheias de significado. Não pense que era desconfortável, pelo contrário. As ocas eram frescas, aconchegantes, um verdadeiro lar. E a construção era uma festa. Toda a comunidade participava. Homens, mulheres, crianças, cada um com sua tarefa, usando técnicas passadas de geração em geração. Era um momento de união, de alegria, de fortalecer os laços entre as pessoas. A mesa do brasileiro de hoje tem muita influência indígena. Eles viviam da caça, da pesca, da coleta e da agricultura. Os homens, caçadores habilidosos, usavam arco e flecha para capturar animais como a paca, a capivara e diferentes tipos de aves. A pesca, feita com lanças, redes e armadilhas, garantia peixes, tartarugas e outros bichos dos rios e do mar. As mulheres, profundas conhecedoras das plantas, colhiam frutos, raízes, sementes e o delicioso mel. E a agricultura? Nas roças que abriam na floresta, eles plantavam mandioca, milho, feijão, abóbora, ingredientes que a gente usa até hoje, não é? Mas a relação deles com a natureza ia muito além da comida. Havia um respeito enorme pelos ciclos da terra, pelos animais. Tudo era feito de forma sustentável, pensando nas próximas gerações. A organização social dos indígenas era complexa e diversa, como o próprio Brasil. A família era a base de tudo, geralmente grande, com laços fortes que uniam várias gerações.
Quem liderava? Os chefes, os líderes espirituais, pessoas respeitadas pela sua sabedoria e capacidade de guiar o grupo. Homens e mulheres tinham papéis diferentes, mas complementares, como num time de futebol. Enquanto os homens caçavam, pescavam e defendiam a comunidade, as mulheres cuidavam da agricultura, da coleta, da comida e da educação das crianças. Viver em comunidade era essencial, era a chave para a sobrevivência. A cooperação, a solidariedade, o respeito, esses eram valores importantíssimos, que garantiam a união e a harmonia da tribo. A arte indígena é uma coisa linda de se ver, cheia de cores, formas e significados. Era pura criatividade, habilidade e conhecimento passado de geração em geração. A cerâmica usada para fazer panelas, objetos de decoração e peças para rituais mostrava a maestria no trabalho com o barro. Já a tecelagem feita com fibras naturais, como algodão e cipó, produzia tecidos, redes e cestos maravilhosos. E a pintura corporal não era só vaidade. Os desenhos, feitos com pigmentos de plantas e minerais, tinham significados profundos, mostravam a identidade da pessoa, sua posição social, sua conexão com o mundo espiritual. A arte plumária, com as penas coloridas de diferentes aves, também era sofisticada, presente nos cocares, adornos e objetos rituais. E o conhecimento? Eles sabiam tudo sobre plantas medicinais, o movimento das estrelas, música e dança. Uma sabedoria acumulada durante séculos, observando a natureza e aprendendo com ela. Para os indígenas, a religião e a espiritualidade estavam em tudo, no dia a dia, na natureza, na vida. Eles acreditavam nos espíritos da floresta, nos ancestrais, nas divindades. Os rituais, feitos em datas especiais ou em momentos importantes, eram para pedir proteção, agradecer pela colheita, celebrar a vida e manter o equilíbrio com o mundo espiritual. E os pajés? Eles eram como guias espirituais, a ponte entre o mundo material e o mundo dos espíritos. Usando plantas sagradas, cantos, danças e rituais, eles curavam doenças, afastavam os maus espíritos e buscavam orientação. A conexão profunda com a natureza e a crença na interdependência entre todos os seres vivos guiavam a ética e a moral desses povos. Respeito pelos ciclos da natureza, gratidão pela vida e busca pela harmonia com o universo eram valores essenciais em suas culturas. A chegada dos europeus, lá no século XVI, mudou tudo para os indígenas. Foi um período de muita transformação e, infelizmente, de muita dor, doenças, escravidão, perda de terras e o fim de muitas tradições. Milhares de indígenas morreram em conflitos, foram escravizados ou adoeceram por causa das doenças trazidas pelos europeus. A imposição da cultura europeia, da religião cristã e da língua portuguesa foi uma grande ameaça. Muitos grupos desapareceram, enquanto outros tiveram que se adaptar, fugindo para lugares distantes ou adotando costumes dos europeus. As missões religiosas, apesar de protegerem alguns grupos, também contribuíram para a perda da identidade indígena. E a exploração do pau-brasil, do ouro, isso levou à escravidão e à destruição de seus territórios. Apesar de tudo, apesar de séculos de conflitos e da violência da colonização, a cultura indígena resiste. A luta pela terra, pela preservação de suas línguas e costumes, pelo reconhecimento de seus direitos, é uma luta constante. É muito importante valorizar e proteger essa cultura, não só como história, mas como algo vivo, essencial para um futuro melhor, mais justo e sustentável. As línguas indígenas, a arte, a música, a dança, os conhecimentos sobre plantas medicinais, a conexão com a natureza, tudo isso é uma riqueza que os povos indígenas compartilham com a gente.
O diálogo, o respeito à diferença e políticas públicas que garantam seus direitos são fundamentais para um Brasil mais justo e democrático. Valorizar a cultura indígena é dever de todos nós. Conhecendo e respeitando a história e a cultura dos primeiros habitantes deste país, a gente ajuda a construir uma sociedade melhor, mais diversa e mais consciente da importância de proteger o meio ambiente e toda essa riqueza cultural.